Segundo aquilo que os profetas profetizaram sobre o tempo do fim, Deus estará derramando o seu Espírito para levar muitos cristãos à maturidade. Como eu tenho falado em vídeos anteriores, os nossos relacionamentos, seja com os irmãos da igreja ou seja com os nossos familiares, e até mesmo no trabalho, são relacionamentos que vão ser usados para que nós amadureçamos. O derramar do Espírito vai ser derramado, a chuva serôdia, as últimas chuvas serão derramadas para trazer maturidade a nós. Agora, se um dia você ouvisse do próprio Deus que ele não pode te revelar mais coisas porque você é uma criança, como você se sentiria? Se um apóstolo, ele olhasse para você, um apóstolo de Jesus Cristo olhasse para você e dissesse: você é imaturo, muitas coisas estão sendo reveladas por Deus, mas a sua imaturidade impede dos seus ouvidos ouvirem. O que você diria? Será que esse vídeo de hoje não é para você? Será que você não deixa Deus te amadurecer como servo? Não deixa Deus amadurecer o fruto da palavra em seu coração para que você receba revelações? Será que você não é um cristão imaturo? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sobre os cristãos que estão impedindo do fruto amadurecer em seus corações. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante nós entendermos que os nossos relacionamentos interpessoais são fundamentais para que os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais sejam abertos. Nós não vamos crescer no entendimento e no conhecimento da palavra se nós não praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos entre as pessoas da nossa convivência. Existe uma mensagem sendo pregada para o final dos tempos, mas muitos cristãos são imaturos e eles não conseguem compreender e muitos não conseguem acreditar em relação àquilo que está escrito, em relação àquilo que está diante dos seus olhos. Primeiro, vai lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só o motivo em que o apóstolo Paulo estava chamando aqueles cristãos de Corinto de carnais. Olha o versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, nós vimos aqui o apóstolo Paulo chamando esses cristãos de imaturos. Por quê? Porque eles estavam se apegando mais à maneira em que os pregadores ensinavam a palavra, né? Se apegavam mais à doutrina dos pregadores, à maneira que eles pregavam, do que propriamente pela palavra de Deus. E queridos, nós vemos o tempo cíclico de Deus, nós vemos a repetição desses fatos e desses acontecimentos no tempo que nós estamos vivendo. Quando que você não ouviu falar a respeito de calvinistas brigando com arminianos, vendo pessoas que são de determinadas denominações brigando com outras denominações, defendendo doutrinas estabelecidas por homens? Calvino, ele teve a sua contribuição, Armínio teve a sua contribuição, e todos os grandes teólogos, homens de Deus, tiveram as suas contribuições. Mas nem tudo que eles ensinaram, nem toda teologia sistematizada precisa ser seguida, deve ser seguida. Por quê? Porque existem misturas e ensinamento de homens no meio dessas coisas. Quando nós olhamos para homens de Deus, servos do Senhor, e apontamos os ensinos deles, inclusive acima daquilo que está escrito, nós nos tornamos pessoas imaturas. Pessoas que defendem mais o seu teólogo de estimação, ou o seu pastor que ensina a palavra de Deus, mais do que aquilo que está escrito. Esses são pessoas
imaturas. Então nós devemos tomar bastante cuidado e estar analisando a palavra de Deus diariamente para saber se aquele teólogo tradicional ele realmente está ensinando ou aquilo que ele estabeleceu está realmente segundo a palavra de Deus. Existem muitas doutrinas ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, queridos, que são usadas como tradição até hoje, mas não estão de acordo com a palavra de Deus. Como, por exemplo, o ensino de Agostinho sobre o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que ali por volta do quarto, do quinto século, né, após né, a igreja primitiva, após os pais da igreja, foi ensinado que o reino milenar de Jesus Cristo é apenas um reino simbólico. Muitas pessoas ainda acreditam que o reino de Jesus Cristo é um reino simbólico, que o reino milenar é tudo aquilo que foi ensinado pelos profetas Isaías, Zacarias, principalmente Isaías e Zacarias, são todas frases simbólicas. Mas como que eu vou colocar simbolismo em tudo aquilo que foi ensinado, queridos? Então, no meio das tradições que estão sendo ensinadas ao longo dos séculos, existem muitas palavras de teólogos que muitos deles foram de Deus, mas existem muitas tradições de homens, ensino de homens. E nós precisamos colocar os nossos estudos, as nossas meditações, sempre debaixo de oração, pedindo a direção do Espírito do Senhor. Agora, vai lá comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, vamos ler primeiro os versículos 13 e 14, que diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você que está me assistindo agora e que conhece alguém que lê um versículo por dia, acompanha uma meditação de uma palavra rasa, apenas uma palavra devocional. Você já viu aqueles cristãos que eles acompanham as palavras devocionais como se fosse um horóscopo, como se fosse uma caixinha de surpresa? Queridos, existe um alimento robusto para aqueles que meditam na palavra de Deus. Todo cristão imaturo, ele só quer um versículo devocional para passar bem aquele dia. Quando na verdade Deus tem uma grande feijoada, Deus tem um alimento robusto para que os seus servos amadureçam no ensino da palavra. Então, nós precisamos compreender, queridos, existe um alimento sólido, mas se você não medita de maneira profunda na palavra de Deus, saiba que você é uma criança. Agora olha só o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, você lembra que eu falei no início do vídeo? Você medita de maneira profunda na palavra de Deus e o contexto, a sua convivência com as pessoas durante o dia, vão colocar à prova tudo aquilo que você tem meditado, tudo aquilo que você tem aprendido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Todo aquele que tem a sua faculdade, que tem o seu entendimento exercitado, vão saber discernir o bem e o mal. É o que o mesmo apóstolo, o autor aos Hebreus aqui, mas é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Em Romanos 12 ele fala que o nosso culto ele precisa ser racional, ou seja, você precisa compreender os princípios da palavra de Deus e cultuar a Deus segundo o seu entendimento. A fé, ela não pode ser apenas uma fé mística, ela não pode ser apenas uma fé a respeito daquilo que nós não vemos. Porque Deus, ele nos dá uma fé para aquilo que nós vemos também, a palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós cremos. A fé, ela é uma fé que nós não conseguimos enxergar. É uma fé que aos nossos olhos é abstrata, mas em nosso coração ela é uma fé sólida, ela é uma fé que nos traz um alimento sólido. Então, queridos, nós precisamos entender que o ensino da palavra de Deus, ele é um ensino, né? É um ensino que nos leva à maturidade, não a discussões tolas. Nós precisamos discutir sim a palavra de Deus, mas para que cheguemos a um consenso de que o que está escrito está acima de todo e qualquer ensinamento, está acima de todo e qualquer teólogo. Agora, o autor aos Hebreus ele fala que o alimento sólido é para os exercitados na palavra, pela prática e pela meditação também. Olha o que ele continua falando no versículo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse é um texto que poucos pastores, poucos teólogos vão conseguir explicar, queridos. Por quê? Porque muitos teólogos, muitos pastores ainda são crianças, estão perdendo o seu tempo com discussões infrutíferas. Olha o capítulo 6, no versículo 1 diz:
Por isso, ó, é a continuação. Você notou que é a continuação? Por isso, pondo de parte os princípios elementares, ou seja, pondo de parte o leitinho, pondo de parte aquilo que é básico, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar, você precisa deixar Deus te levar, você precisa deixar a palavra te levar, deixemo-nos levar para o que é perfeito, para a maturidade. A palavra perfeição aqui é a respeito de maturidade, perfeição. Sejam perfeitos, assim como o seu Deus é perfeito, ou seja, amadureçam assim como Deus, ele quer te levar à maturidade. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. O autor aos Hebreus está falando, não tomando leitinho de novo. Eu quero falar sobre coisas maduras, sobre alimento sólido, mas vocês não aprenderam nem o que é básico, nem o que é princípio elementar. Ele diz, deixemo-nos levar de novo à base do arrependimento de obras mortas. Será que você que está me ouvindo sabe explicar o que significa obras mortas? Você sabia que os princípios elementares da doutrina de Cristo fala que Jesus Cristo é a pedra angular? Jesus Cristo é o principal e único fundamento. Ele é o fundamento. Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador e é o único mediador entre Deus e os homens. Esse é o princípio elementar do ensino de Cristo. Arrependimento de obras mortas. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador precisam se arrepender de suas obras mortas. Você não vai orar a outros deuses, você não vai acender velas na frente de imagens, obras mortas, obras que não te levam a conhecer a Deus. Ele continua citando princípios elementares sobre obras mortas e da fé em Deus. Você sabia que você tem que orar todo dia a um Deus que você não vê? A fé está falando a respeito de nós meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos pregações, porque a fé em Deus, ela vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Você fala todos os dias com o Deus que você não enxerga. Isso é ter fé em Deus. E ele continua citando coisas que são básicas, ensinos que são básicos. Ele diz, o ensino de batismos, nós precisamos nos batizar nas águas e nós também somos batizados no Espírito Santo. Nós somos batizados na nuvem. Você sabe o que é batismo nas nuvens? Eu vou deixar aqui na descrição quando eu falo sobre os batismos. Batismo na nuvem, né? Batismo na nuvem fala sobre o batismo na palavra de Deus. Você segue a nuvem do Senhor porque você está sendo guiado e direcionado através da palavra de Deus. Ele fala sobre, existem vários batismos, né? Eu não vou citar todos aqui, mas são ensinos básicos que todo cristão precisa entender. Nós precisamos ser batizados no arrependimento, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele fala sobre a imposição de mãos, ou seja, todo cristão precisa ter uma autoridade sobre a sua cabeça. Todo aquele que é autoridade também precisa tomar muito cuidado para não impor as mãos de maneira precipitada, né, sobre aqueles que estão sob a liderança, né, um pastor, um bispo, ele não pode impor as mãos de maneira precipitada, como o próprio apóstolo Paulo disse. A doutrina, o ensino da imposição de mãos é um ensino básico. Todo cristão precisa compreender que ele tem que estar debaixo de uma mão que foi imposta, de uma autoridade. Ele fala também sobre ressurreição dos mortos. Queridos, o apóstolo Paulo cansou de falar, né, sobre que estava sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos. A igreja hoje ela não é perseguida por causa da ressurreição dos mortos, porque a igreja não sabe ministrar, não sabe pregar sobre a ressurreição dos mortos. Quer um exemplo disso? Você sabia que nós, com esse corpo que você está vendo, pega o seu dedo e toca aí no seu corpo. Esse corpo aí, ele não vai ser trocado. Deus ele vai ressuscitar o seu corpo, e depois ele vai ser revestido de poder. Como está escrito em 1 Coríntios no capítulo 15. E nós seremos revestidos de uma incorruptibilidade. O vale de ossos secos está falando sobre a ressurreição dos mortos. Jesus, ele vai ressuscitar todos os mortos para depois revestir-nos de incorruptibilidade. Você sabia que aquele seu parente que morreu em Cristo, que os ossos dele estão lá na sepultura, você sabia que Jesus Cristo vai ressuscitar ele primeiro antes de glorificar o corpo dele? Deus ele ama o nosso corpo, esse corpo mortal que está sob, né,
a escravidão do pecado, Deus ele vai ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque ele ressuscita primeiro para depois nos revestir da incorruptibilidade. A maior parte dos pastores, dos cristãos que nós conhecemos, não conseguem explicar isso. É ensino básico. O autor aos Hebreus está falando isso, é ensino básico. O apóstolo Paulo disse: eu sou perseguido por causa da ressurreição dos mortos. E por fim, aqui o autor aos Hebreus ele fala e do juízo eterno. O juízo eterno fala sobre o julgamento de Deus no final de todas as coisas. Deus estará julgando muitas pessoas na sua vinda, né? Jesus estará julgando muitos em sua vinda. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador vão receber a salvação eterna. Mas você sabia que existe uma salvação para aqueles, no final dos tempos, para aqueles que não são de Jesus? Aqueles que vão ser julgados por suas obras? Isso, eu não estou inventando isso, queridos. Existe salvação dos justos e existe salvação daqueles que são justos porque foram justificados pela lei da consciência. Tudo isso que eu estou falando está escrito na palavra de Deus. Mas a maior parte dos cristãos não conhece esse ensino básico. Você compreende por que precisa vir a chuva serôdia para amadurecer o coração dos cristãos? Por isso que precisa vir aquele derramar que Joel profetizou, o derramar que representa as últimas chuvas, as chuvas serôdia, para trazer o amadurecimento a todos os cristãos. Queridos, Deus vai mudar a mente e o entendimento de muitos servos que são justos, que são corretos com a palavra e com a meditação. Mas, infelizmente, muitos cristãos que estão apegados a tradições de ensinos de homens vão dormir como virgens prudentes no final dos tempos. Porque esses se negam a amadurecer segundo aquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Você que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem ministrado à igreja. Bom, queridos, existem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas o vídeo já ficou muito grande. Que Deus te abençoe ricamente e eu te espero nas próximas meditações.